Olá, meus queridos! Hoje eu estou começando de uma maneira maravilhosa. Olha essa música, gente. Júlia, fala sério se essa música não é o máximo. Olha que maravilha! Coisa mais linda! Sou apaixonada nessa música, gente. Apaixonada. Deixa eu baixar aqui. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, o Péricles já está entrando. Só vou colocar aqui o tema da nossa live, né? Sejam bem-vindos. Estou só colocando aqui para fixar. Sem óculos, é engraçado, viu? Péricles, você não tá nessa ainda não, né? Fixar comentário. Pronto, agora eu estou totalmente disponível. Sejam bem-vindos. Eu estou começando uma série de lives maravilhosa. Serão 6 lives com esse tema especial. Eu sempre convido terapeutas para falarem sobre esse tema, relacionamentos. E agora eu estou convidando um terapeuta e a semana 6 encontros serão somente com terapeutas homens para a gente entender esse universo tão complexo, né? Que é o universo masculino. Então, gente, não perca, vai ter muita coisa legal, muita gente boa. Deixa eu encontrar o Péricles aqui para convidá-lo. Pronto. Quem for chegando, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, Olá, acolhido mesmo, gente. Ei, Péricles, cadê você? eu estou aqui, estou te vendo. Não, mas nós não estamos te vendo. Deu problema na sua internet. Só um pouquinho. Está aquele círculo, mas não está vendo você. Eu estou ouvindo você, mas eu não te vejo. Acredita? Acredito. Você quer sair e tentar entrar novamente? Oiê! Às vezes, Péricles, se você desligar o seu celular. Ah, muito bem! Oi, Eis-me oh, aqui, beleza. digníssimo! E aí, Péricles, tudo bom com você? Tudo tranquilo e com você. Eu estou ótima. Ó, tanta gente especial chegando. Que Vou bonito, apresentar né? você para quem ainda não conhece, né? Eu conheci o Péricles em Chapecó, Uhum. no curso de formação em constelação sistêmica. Fizemos aí um final de semana juntos, né, Péricles? Exatamente. E a Muito primeira bom. pessoa assim que eu falei, opa, vou convidar o Péricles. Comecei a seguir você no Insta. Então você hoje trabalha com Muita honra. constelação, com desenvolvimento humano, né, Péricles? Exato, exato. E quero ouvir um pouquinho aí a sua história. Como é que você chegou na constelação? Bom, eu comecei, tentar resumir, eu comecei pela hipnose, né, muitos anos de hipnoterapia. E aí uma pessoa me indicou, olha, existe a constelação familiar, que é assim assado, e apareceu algumas formações e eu relutei um pouquinho, né? E aí eu fiz uma formação, daí depois me apresentaram o Luciano, daí eu fiz a especialização, foi onde que a gente se conheceu. E Aham. vou te dizer que hoje é a menina dos meus olhos. Eu gosto muito dela, ela me ensinou bastante. Ela vem trazer, eu acho que é no teu tempo, né? A prova dos 9. Na matemática, né? A gente tinha que fazer uma conta reversa e a gente sabia se o resultado estava ok. Então a constelação realmente ela veio para
para me dizer que eu estava certo com outras filosofias, com outros estudos. Então a constelação ela veio para fazer, foi a cereja do bolo. É muito bom. A cereja do bolo. É verdade. É incrível, né? E como nos toca, né, esse tal de constelação. É Bastante. impressionante, né? E esse fim de semana eu fiz algumas constelações, a gente se reuniu com uma outra colega e foi muito intenso, muito bonito. E a cada vez que você faz um grupo, cada vez que você faz um movimento, é diferente, é uma história nova, é sempre bonito. Essa é a palavra, é sempre bonito, sempre legal. A gente está sempre aprendendo. Enfim, é magnífico. E como o nosso... Aquilo que surge, aquilo que nos toca, aquilo que chega, né? Às Exatamente. vezes é tão sofrido, mas a gente sabe o quanto aquilo é libertador. Às vezes eu conto para minha mãe, como eu estou aqui na casa dela, né? Eu falo, nossa, eu fiz uma constelação tão linda. Aí eu dou uma resumida, ela fala, meu Deus, mas é uma tragédia. Se a gente E entrar por que nesse que você olhar, fala que... E ela se a diz, por que gente... que você fala que isso é bonito? Mas o bonito é, é quando aquilo vem à tona, né? Uhum, Quando vem à tona que você pode olhar, que você pode compreender, é muito bonito. exato. É digno com E- a gente. Eu acho que é uma dignidade, Péricles, saber onde é que nós estamos vivendo. Eu brinco muito com meus clientes, eu falo, cara, você paga caro por um aluguel, mora numa uhum, casa que não é sua. Eu te digo que você nem tem propriedade desse lugar, porque você é um terceiro irmão querendo ser o segundo, ou é um segundo irmão querendo ser o primeiro. esse é o primeiro. Você não e paga caro por esse aluguel. O dia que você descobrir o seu lugar, que o seu lugar é tão mais leve, faz toda a diferença isso, né? Toda a diferença. É como se fosse um foguete. Tu se libera de tudo aquelas presilhas e só voa. E como a gente tem Exatamente. muitos emaranhados, muita dor, sabe? E pegando bem recente, então, como eu disse ontem, a gente fez algumas constelações e a pessoa dizia que não, 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 e quando aquele campo bonito se abriu, começou a trazer movimento, nossa, foi muito intenso. É E lindo aí no fim, demais, né? e no final a pessoa diz assim, nossa, como eu estou leve, como eu estou bem, parece que saiu uma bola do peito. Falei, exatamente, olha que bonito que é a constelação, né? É muito bonito. Uhum, E o nosso tema hoje é complexo, né? Olha, a Sayonara está aqui dizendo que sim, está feliz em nos ver, né? também. Vou falando de onde vocês são, gente, para eu saber quem é. A Mas Iséia, uma esse colega tema conhecida que minha. Oi, desculpa, esse pode tema falar. nosso é um tema desafiador, né? Bastante. Muito desafiador, não é? Uhum. Esse tal Normalmente de quem procura, relação. Pode falar. normalmente quem procura sobre relacionamento parte do feminino, da mulher, né? Exatamente. Isso mesmo. É, eu comento muito, assim, eu sou uma buscadora Uhum. de respostas. E quando eu acho que eu tenho todas as respostas, a vida faz assim comigo, né? A vida fala, Sim. minha filha, vamos desconstruir isso aqui, porque isso aqui já foi, já é passado. Eu até brinquei com o Luciano, falei, Luciano, eu sei por que eu acabei de fazer uma separação, né? Passei por um divórcio em plena pandemia, e eu brinco com o Luciano, Luciano, a culpa é do livro que eu escrevi. Precisamos falar sobre o divórcio. Agora eu vou propor Exato. escrever sobre o amor. Precisamos falar sobre o amor. Perfeito. Um encadeia com o outro e cria força. E assim, e o tanto que a gente cresce nesses momentos, mas o quanto é sofrido, não é? Passar por um divórcio, por uma separação, e o Uhum. quanto também é confuso ficar numa relação quando ela está desalinhada, não é? Exato. É, e é engraçado que quando, claro que depois você vai revendo tudo, você vai passando um filme e você vai percebendo todas as suas falhas, aquelas falhas que você não quer assumir, que você não quer admitir.
não é? Até mesmo a gente que fala assim, nossa, eu sou bom demais nesse conteúdo. Nós temos os eus ocultos. Quantos eus ocultos nós Muitos. temos, né, Péricles? Nossa, temos muitos pontos cegos. Muitos pontos cegos. E aí eu falei, e eu comecei a pesquisar, a estudar, a tentar entender isso, né, com Uhum. a minha própria questão, porque era um relacionamento que eu nunca imaginava na minha vida que eu fosse viver uma separação. E comigo Uhum. foi tão intenso que eu vivi essa separação no mesmo dia do meu primeiro casamento, no mesmo dia do término do meu primeiro casamento, o tanto que eu repeti a história. Muito Quando forte, eu hein? olhei assim, tinha um mês que eu tinha me separado, que eu olhei, e falei, gente, que coisa louca é essa? Ai, meu Deus! Que foram 2 dias depois do Dia das Mães. 20 anos depois. 20 anos depois. Então, Tem muito número dois aí. não é? E Dia das Mães. E aí eu fui buscar. Eu falei, gente, que é isso? Liguei pro Luciano. Luciano é que me aguenta. Luciano, pelo amor de Deus. Liguei pra Rafa. Rafa, me constela. A Rafa Bolseira, né? E Uhum. eu falei, não, agora eu quero entender esse negócio. Agora eu queria até o fundo. Então, assim, a gente acha que está curado, mas nós temos muitas camadas, muitos eus, Uhum. né? E Sim. eu fico, sempre eu penso assim, com essa minha dor, com essa minha ferida, o que eu posso fazer para beneficiar as pessoas? Através dessa dor. Então, eu sou aquela que escancaro, né? Gente, ó, que porra é essa? Me fudi. Tá aí o exemplo. E é através disso, eu acho que o cara lá de cima, né, fala assim, não, eu vou tocar alguma coisa nessa menina aí, nessa mulher, que daí ela vai pesquisar um monte de coisa boa e mostrar um monte de coisa boa pro É, povo. Aí eu olho de vez em quando e falo, Senhor, o senhor tá de sacanagem comigo, né? quer dizer, já que você é pesquisadora, gosta de estudar, então compartilha agora. Então, Péricles, eu recebi várias, estou até aqui com as perguntas, recebi Nossa. várias perguntas no direct, né? Uhum. E eu acho que uma live só, Péricles, vai ser pouco. Sinto muito. Acho que nós vamos ter que voltar nesse tema. Olha. Então, assim, uma das coisas que me perguntam, né? Será que o homem, ele se entrega na mesma medida que a mulher? Será que ele tem o conceito de amor da mesma maneira que a mulher? O que você acha disso? O homem tem amor, ponto. Mas da mesma maneira que a mulher recebeu as crenças, histórias e o fluxo do sistema dela, com certeza é diferente. Tá? E o bacana da constelação é que diferente não quer dizer que é melhor ou pior. E quando a gente aprende que essa palavra diferente é diferente, a gente aceita, tudo fica muito mais tranquilo, fica mais leve. Né? E se os casais percebessem isso hoje em dia, que esse diferente, o homem sabe amar de uma forma, a mulher sabe amar de outra. E ninguém está errado. Então, dá ou fecha, ficaria uma relação muito mais equilibrada. Mas o homem, ele traz toda a sua história masculina, enfim, a energia masculina tem outra pegada. Então, os casais hoje em dia estão aprendendo ou estão se permitindo entender essas diferenças, as peculiaridades de cada energia. Né? Mas o homem ama, mas ele precisa às vezes de um Uhum, empurrãozinho, de uma ajuda. Né? Até porque, como vocês dizem, como diz a teoria, o homem trabalha monotarefa, né? Então, às vezes, se a mulher quer um carinho diferente, ela tem que dizer, olha, meu querido, eu gostaria de uma flor. E aí tu vai ensinando aquele homem a tal dia dar uma flor, quando vê, entra no automático, entra no coração dele, ele começa a fazer isso. Mas que a mulher com um olhar, às vezes as mulheres estão conversando, e aí você pode confirmar, vocês se interpretam, vamos dizer assim, até telepaticamente. Né? O homem não é bem assim, né? Então a gente precisa de números, de fatos, de dados, né? A ação em si. Então, uhum, aí que vem o relacionamento, aí que vem o amor do homem, né? Porque a mulher fica imaginando, será que ele sabe que dia que é hoje? Será que ela...
Ela fica criando expectativas em cima daquele ser lá e como ele tem uma cultura diferenciada, já vem do masculino isso, ela se frustra, né? E aí o cara fica olhando assim, tá, mas o que que eu fiz? O que que eu deixei de fazer? E aí começam os processos de desamor, às vezes. Uhum. É, e assim, a gente estava falando, né, anteriormente do eu oculto, né? Uhum. De vários eus que tem dentro da gente e que alguns talvez não estejam tão disponíveis, né? Exato. E aí, por exemplo, talvez tenha um eu irritadiço dentro da mulher também, que às vezes a gente sabe que precisa ir lá e fazer. Aí você entra na resistência, Uhum. não é? Mas uma Sim. coisa que você traz, que assim, que eu quero até que você fale um pouco mais disso, tem alguém falando que o seu som está muito baixo. Você consegue o Deixa eu volumezinho? tentar. Ficou melhor? Ficou. Eu Eu achei. seguro aqui. Que bom. Eu vou segurar É aqui então. assim, será que o meu tá baixo também? Não, né? Acho que o meu tá bem Eu aqui. tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem. Estou. Assim, a gente fala nessa coisa, né? Que o masculino e o feminino são forças complementares, né? Exato. Como a gente olha para esse complemento como uma ameaça, né? Muitas vezes, os casais, quando eles chegam, por exemplo, para mim, eu sinto que eles pegam essas diferenças e se tornam forças antagônicas e não complementares. Uhum. Eu quero Verdade. que você fale um pouquinho disso. Você trouxe muito bem, né? Que são forças que diferente não quer dizer que não seja bom, Melhor e nem pior. É. nem melhor e nem pior. Eu vou começar um pouquinho. Então, o universo masculino vem de todos os homens. Então, a constelação ela mostra isso, que pode remontar várias e várias gerações atrás, assim como a feminina. Aquilo que eu estudo, aquilo que eu observo no campo é que a energia feminina ela é ampla, é detalhista, porque ela faz a gestão da vida, ela tem é o sucesso, né? Tanto na constelação diz pra gente que a energia feminina, a mulher, a mãe, ela é o sucesso. Já o homem, se a gente remontar a história, o que o homem fazia lá atrás? Ia para caçar, ele ia buscar o alimento, ele às vezes nem sabia se ele ia voltar, né? Então a mulher tinha que gerir tudo aquilo, era prole, era comida, enfim. E aquele homem, quando voltava, ele voltava com a sensação de trabalho feito, né? Então isso vem passando de geração para geração. Ou seja, o homem, a energia masculina é foco, é fazer, é acontecer, é ir para o mundo. E como você disse, se a gente usar o nosso coração, o nosso ser maior de luz, a gente vai perceber que é uma fusão de duas energias, né? Que quando existe um homem e uma mulher, são seres individuais. Quando eles têm um propósito em comum e existe a união, na verdade não é um casal, é uma unidade. E aquela unidade, se ela estiver coesa e eu aceito aqueles pontos fracos, vamos chamar de pontos fracos da minha companheira, e ela aceita os meus pontos fracos e junto a gente trabalha para se melhorar, essa unidade só tem a crescer, né? Mas aí tu tem que tirar o ego, né? O ego que você falou, isso para mim é uma ameaça, porque lá na minha família eu limpava muito chão, né? Um exemplo, a mulher. O homem já não gosta muito disso, mas o homem gosta de sair, enfim, crenças, histórias, né? Processos. Então, se a gente deixar o ego sempre tomar conta do relacionamento, acontece isso que acontece, né? Os divórcios, os casamentos, as relações que esfriam, né? Eu li uma frase do Bert que muito linda. Ele fala que a reconciliação, ela é humilde. A Uhum, reconciliação, ela só é disponível para os humildes. Ela só está disponível para os humildes. Porque exato, às vezes é essa briguinha de força, né? Quem tem razão? Quem tem razão, né? exato. E O infantil está tomando conta, né?
A criança está tomando conta. Ah, isso aqui é meu, isso aqui é teu, foi você que fez, você que deixou de fazer. E ninguém cresce. Ninguém cresce. Ninguém cresce, exatamente. E quem você acha que trai mais? Me perguntaram aqui também. Quem trai mais? O homem ou a mulher? E vou falar um pouquinho da traição? Olha, se a gente pegar, até a própria ciência diz que os hormônios masculinos, eles impelem o homem a ter movimentos, instintos, né? O nosso cérebro reptiliano, aquela questão de procriação e coisa e tal. Mas isso não quer dizer, isso não é uma afirmativa que o homem trai mais. Tá? A gente sabe nas constelações que uma traição, ou qualquer outro movimento, mas vamos pegar essa, às vezes ele é impelido por algo que falta dentro do relacionamento. Né? Então, se a gente pegar novamente as crenças, o que vem acontecendo, essas briguinhas, esse estado infantil que está sempre ali, talvez de ter dois adultos, um impele o outro a buscar fora aquilo que ele precisa internamente, né? Naquela unidade. A gente vê na mídia que normalmente, até acho que até um tempo atrás, o homem teria mais essa pegada, né? De trair mais. Mas eu acredito que como a liberdade, a igualdade está acontecendo, tanto feminino como masculino, eu acho que já tem um equilíbrio. A mulher, ela está se descobrindo, ela está se permitindo, e isso, algumas pessoas usam esse se descobrir, essa liberdade, com uma distorção, uma libertinagem. Ah, então agora eu posso fazer, agora eu vou fazer. Então tem que ter muita consciência, muito bom senso do que está acontecendo, né? E se o casal Sabe, conseguisse E se você. o casal conseguisse parar como adulto e conversar, olha, está faltando isso, eu estou sentindo aquilo. O que acha da gente conversar sobre isso? Mas numa posição de adulto, no sentido, olha, eu tenho um fato. É isso mesmo que eu estou vendo? Me dê a sua versão e juntos construírem, né? Em tudo, né, Péricles? Porque às vezes o quanto falta esse diálogo, o Uhum. quanto falta, às vezes, escutar o outro, porque às vezes também a gente não escuta, a gente ouve, entra aqui e sai aqui, Exatamente. não é? Uhum. E o quanto falta, às vezes, a gente se posicionar, porque infelizmente eu sinto também que existe uma cultura onde o diálogo ainda é visto como DR, está discutindo a relação. Exato. Mas só evolui aquilo que pode ser pronunciado. Aquilo que não é dito vai virar uma bola de neve e ninguém tem bola de cristal, né? Às vezes a Exato. gente fica tentando. E a mulher, agora eu vou falar, né? O feminino, às vezes, tem a ousadia de querer ficar interpretando tudo, né? Uhum. E a interpretação eu já entendi que tem muito a ver com os nossos filtros. Hoje Exato. eu atendi uma cliente, eu gosto muito de falar, se você quer entender o que acontece na sua vida, olha para os seus sentimentos. Uhum. Olha para os seus sentimentos. Os É sentimentos verdade. que você tem no relacionamento, né? Você Uhum. estava falando uma coisa, mas você sabe que, assim, essas andanças minhas aí, né? Eu acho que tem uma coisa cultural, hein? Tem alguns lugares que as mulheres traem mais. Tem algumas regiões que tem um machismo maior, tem cidades que as mulheres traem mais. É. Eu já percebi isso. Se criou um inconsciente coletivo, né? Então, aquilo que Beth Helling fala, né? A boa e a má consciência, né? Então, por estar no inconsciente coletivo daquele lugar, daquela cidade, eu tenho que fazer parte, porque senão eu não me sinto culpada. Então, você faz aquilo de boa consciência, né? Que na verdade não seria, né? E, e o ser humano, ele trabalha muito com exemplos, né? Então, se eu vejo que alguém está fazendo, ou mais de pessoas estão fazendo, que é a questão de grupo, né? Eu vou fazer também. Ah, mas aquele lá está fazendo, porque aquele lá fez isso. Então, também posso fazer. E aí que você lasca, né? Tô vendo a E Irene Cardotti entrando. Você conhece a Irene?
É uma das consteladoras que eu mais tenho admiração hoje. Olha, Ela é que bom. fantástica, consteladora internacional, maravilhosa. Ela não falta nenhuma live da gente. Olha que linda. Que bom, Gratidão, que bom. Irene. Péricles, e quantos relacionamentos terminam por o que chamo de incompatibilidade, né? Uhum. E se não olhar para esses sentimentos, o quanto nós vamos repetindo as histórias, né? Quantas histórias vão sendo repetidas? E muitos casamentos, como eu converso com um colega, o Jacinto, muitos casamentos, Vai estar com a muitos gente, relacionamentos, Jacinto. olha que bom, eles acabam com as pessoas se amando, né? Mas por quê? Aquilo que você falou antes, a mulher tem o hábito, ela foi incutida essa crença nela que ela pode interpretar as coisas. Mas a interpretação é com base nas minhas crenças, nos meus filtros. Fazer um parênteses. Olha que bacana essa estatística. De uma decisão nossa, minha, que eu acho que eu tenho 100% de livre-arbítrio sobre uma decisão, 30% é influenciada pelo sistema familiar. Mais 20% de todo o ecossistema que você vive. Então, 50%, se tudo correr bem, aquela decisão que você disse que é sua, na verdade, ela está contaminada por todos esses outros elementos. É muito bacana. Então, o que eu quero dizer com isso? A Uhum. gente acaba interpretando com base em crenças e a gente vai fazendo empilhamento emocional, né? A gente vai empilhando aquilo, a gente não vai falando, porque, como você falou, se tem uma crença que conversar com a companheira, com o companheiro, ou, enfim, com o casal homoafetivo, é DR, né? E não é, nós temos que quebrar esse rótulo, né? Porque é só conversando, é só exprimindo, trazendo para fora aquilo que eu sinto, para saber se realmente aquilo que eu sinto é verdadeiro, né? Se conhecer, né? Como você disse antes, qual é a emoção que eu estou sentindo quando, um exemplo, minha companheira chega mais tarde, ou meu companheiro chega mais tarde, né? Se perceber. Bert Hellinger diz assim, provocar, que é através da provocação que vem, que emerge realmente aquilo que é, né? E o Isso Hellinger é bacana. falava muito, né, que muitas vezes uma boa briga impede a separação. Porque Exato. depois daquela briga, algo ali fica esclarecido, nivelado, e você pode dar Isso, um próximo passo, não é? exato. Você E, pode, então, recomeçar dentro da relação. né, seria como se a gente pegasse, fizesse uma outra comparação quando acontece um evento climático, sei lá, um tornado, alguma coisa. O que que ele vem? Ele vem para bagunçar. Para quê? Para que haja espaço para o novo, porque senão a gente está sempre cheio, sempre empilhado. Como é que algo novo vai entrar nesse ser, ele vai interpretar aquilo de forma diferente? Não tem como. Então, às vezes, essas brigas, se elas fossem maduras ou um relacionamento adulto, seria mais leve essa conversa, né? Mas, como a gente está Seria uma aprendendo, vem a briga. oportunidade de evoluir, né? Exato. E principalmente quando o casal está afastado, quantas coisas. E às vezes eu até indico, eu falo, olha, vocês estão precisando se afastar para poder esclarecer esse sentimento, né? Exato. Você precisa Adentrar se o conhecer, né? sentimento. Se conhecer. É interessante. Eu quero que você fale um pouquinho também, que me perguntaram aqui, depois senão vão brigar comigo. Estou com um caderninho aqui. Quero que você fale um pouquinho desse equilíbrio entre o dar e o receber. Que o Hellinger, ele é muito categórico nisso, né? Quando você oferta muito, o outro vai embora. Exato. E, e como que é isso na relação de casal? O Bert, ele fala que então é que como se fosse um jogo de ping-pong. Um dá, outro recebe. Devolve e aí fica aquele ping-pong, né? E aí vem novamente o nosso sistema familiar. Como é que você foi criado? Como é que foi a sua infância? Carente ou super protegida? Recebeu muito? Então, nós temos a mania de fazer espelhamento, transferência. Esperar que aquele lá, o teu companheiro, aquele homem, vai ser como seu pai. E isso pode ser super protetor, ou às vezes, na nossa visão, foi um tanto quanto vazio, distante, brabo.
e a gente faz essa transferência do nosso inconsciente para aquele homem que está ali. Aquele homem, ele se aproximou da gente, da mulher, por afinidade, por ressonância, né? Ele vem cumprir um papel para o teu sistema, né? Então, e um casal, no dar e receber, eu acredito que quando os dois se unem, cria uma unidade. Então, as minhas necessidades têm que ser as necessidades da mulher. E as necessidades da mulher, da mulher tem que ser para o homem. Então, quando eu me preocupo com as necessidades daquela feminina, daquela mulher, porque nós somos um. Então, é um propósito em comum, vamos dizer assim, é o cuidar maior. Vou pegar um exemplo aqui em casa, né? Eu estou trabalhando como terapia, desenvolvimento humano, e nessa sessão de Covid baixou os atendimentos. Então, a Josiane, ela tem um emprego fixo, tá? Então, a gente conversou, olha, a tua necessidade de estar home office, estar mais atuante, é importante agora. Então, eu cuido da casa, vamos dizer assim, da criança. Então, ela precisava ter mais esse respaldo. Então, eu fiz esse movimento. Agora que está normalizando, tá? Estamos conseguindo sair aqui em Chapecó, tá, coisa e tal, a gente voltou a conversar. Bom, agora eu volto para o meu masculino, volto para minhas coisas externas, para trabalhar, para focar, né? Então, esse que é o dar e o receber, na minha visão. Acho lindo isso. Eu acho lindo, não é? Mas muitas vezes, na relação, a gente encontra essa dificuldade. Eu sinto isso, né? Que o outro às vezes não recebe, principalmente quando ele vem de um sistema onde ele não recebeu, onde tem uma mãe prostrada, que a gente diz, uma mãe enlutada. Eu fiz uma live a semana passada, eu falei bastante das faces da mãe, das diversas mães internas, né? Então eu falei de uma mãe prostrada, de uma mãe ambivalente, falei de uma mãe enlutada, falei de uma mãe forte, heroína, né? Essas imagens internas. Se eu venho de uma mãe ambivalente, ou uma mãe muito enlutada, o que isso cria em mim? Tá dizendo que eu tô linda demais, gente, gratidão. A feira linda. Então, o que cria na gente, né? E aí, como é que é receber? Porque você está falando de algo, mas muitos homens não recebem, sabe? E às vezes isso acontece na relação, às vezes a mulher tá ganhando mais. Como é que ela pode, né, fazer essa oferta quando o outro não recebe? Eu pego casais assim, onde um tem ciúmes do crescimento do outro, né? Isso é confuso, muito confuso. Bastante. Isso é um pouco também do ego da pessoa, né? Ela não recebeu, então se ela não recebeu, nós seres humanos trabalhamos, o nosso cérebro trabalha com comparação. Então se eu não tenho, eu não consigo comparar. Aquela situação, quando a mulher dá demais carinho, vamos pegar que ela seja uma mulher que recebeu muito carinho, uma criança que recebeu muito carinho da mãe, então ela replica aquilo, né? E o homem não recebeu isso, né? Então para ele aquele negócio é estranho, tá? E a mulher fica dando. E aquele homem, ele começa a se sentir agoniado, o que eu faço? O que é isso? Ele tenta olhar para trás, ele percebe que ele não sabe, porque ele não recebeu. E aí que começa, talvez, as separações, né? Esse homem, da forma dele, do que ele acha que é carinho, ele busca fora, né? Às vezes não é nem carinho, às vezes é um encontro casual, mas para ele aquilo é carinho, né? Então ele se satura daquilo da mulher e vai embora. E vice-versa, né? Tem situações, né? Às vezes aquela menina que foi mimada pelo pai, quando vem aquele homem que, como já é energia masculina, foco, é ação, é fazer, é resoluto, ele chega aos olhos de muitas pessoas meio que bronco, né? Meio que seco, né? E aquilo para ele é normal. E a mulher, então, ela não consegue receber isso, porque ela sempre recebia tudo na mão. E ele tenta ensinar, olha, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer juntos. Ah, mas você tem que dar para mim. E aí começam os desalinhos daí. É verdade. Eu anotei algumas coisas aqui que eu achei importante para eu não me perder também. Como são várias lives, amanhã eu tô com a Sheilinha, não sei que dia eu tô com outra pessoa, e assim vai, né?
É, uma coisa que eu estava lendo muito, né? Até tem a- tem um documentário, O Segredo, e eu fiquei Uhum. assistindo esse final de semana, não sei por quê, eu na Netflix fui assistir O Segredo. Tem umas coisas interessantes que ele fala. Então ele fala assim: não cobre do outro necessidades que são suas. Isso é muito o que você está falando, Sim. né? E uma coisa que eu tenho percebido, o Péricles, nesses 27 anos aí que eu fico tentando entender essa conexão de masculino e feminino, é, hoje eu posso dizer com propriedade, né, que o amor próprio é o melhor caminho. Esse cuidado, então se eu estou cuidando das minhas emoções, se eu estou cuidando da minha casa interna, eu até brinco, deixa seu marido ir jogar futebol, deixa seu marido ir pedalar, o masculino precisa disso, assim como o feminino. E às vezes a gente acha que tem uma simbiose, eu brinco, a única relação simbiótica que foi possível um dia foi da mamãe com o filhinho. E por pouco Depois do tempo. 8º mês, ele já entendeu que ele não é um apêndice, ele não é uma extensão. Então, Uhum. o outro também não. E uma coisa que o Hellinger traz no livro, nesse último livro dele, ele fala assim: compreender que a qualquer momento pode ser o fim. Pode ser o fim porque o amor acaba, pode ser o fim porque você morre, é, mas pode ser um fim que traz um outro recomeço, pode ser um fim de um drama, pode ser o fim de um comportamento, de um padrão, e você ganhar uma outra força. Mas é difícil a gente entender que tudo passa pela gente, né? Como diz o Luciano, infinitas possibilidades, né? E quando a gente entra nessa postura de experienciar o que eu tenho que extrair, o que aquele fato, aquela circunstância quer trazer para mim, para o meu amadurecimento. Quando a gente entra com esse olhar, fica tudo ficando mais leve, né? Novamente, todas as crenças, os sistemas, as carências que as pessoas têm, elas têm o hábito de jogar para o terceiro, para o companheiro, você tem que me dar prazer. Vamos, já que a gente está falando de homem, não sei se está na tua pauta, vou ir um pouquinho para frente, questão do prazer, o sexo. Eu vejo muita gente falando, é porque a mulher, eu nunca consegui ter orgasmo, coisa e tal, porque ele não é bom, porque ele é isso. Cara, mas será que é o homem que tem que fazer isso? Ou vice-versa, né? Eu acho, nos meus estudos, aquilo que eu vejo, se eu tenho que estudar, se eu tenho que me amadurecer, como tu falou, se os dois amadurecem, tem uma pegada junto, perfeito. Se não, aquele que está fazendo tenta pensar o outro. Se o outro não quer, a gente tem que respeitar. É o movimento dele. Ele pode dar o melhor dele naquele momento, daquela forma. Então é a mesma coisa para o prazer. Tá? É, a mulher ela tem que se conhecer, principalmente emocionalmente, e como ela consegue se explorar. Porque naquele momento, naquela fusão, os dois estão trocando energias, toque. Né? E aquele toque daquela pessoa para com você, você tem que sentir aquele toque. Eu vou me excitar, eu vou me permitir com esse toque. Né? Tem que partir dela, né? Entre aspas, usando o parceiro. Né? Porque o parceiro é uma ferramenta para que ela deixe emergir esse sentimento, essa sensação. Né? Eu Eu vejo costumo dessa forma. dizer, Péricles, para as minhas pacientes, que ter prazer é um direito, não é um dever. Exato. Porque muitas vezes a mulher vai para a relação achando que é um dever, uma obrigação, que ela tem de dar prazer para o parceiro. E E o vice-versa. melhor gozo é aquele que você está envolvido ali, né? Que você quer Exato, tanto quanto o parceiro, né? exato, exato. Mas está acontecendo uma coisa também interessante. O masculino está sem testosterona. Eu tenho acompanhado vários casos de pessoas jovens, homens de 40 anos, ou menos até, que têm exames clínicos com baixa testosterona. Como é que você vê Sim. isso? É tudo um, é tudo um processo, é um encadeamento, tá?
que vai desde a alimentação, o estresse, tá? A super preocupação, às vezes, por coisas que às vezes não merecem. E aqui fica uma dica, você pega uma questão que tu tá te incomodando, de 0 a 10, quanto de estresse tu dá para aquilo, né? Tu começa a medir, tem coisas que não precisam de tanto estresse, mas o estresse é uma questão muito forte. Eu dou o meu exemplo, teve uma época quando eu trabalhava no corporativo, eu trabalhava com TI, e eu vivia pilhado, pilhado, eu era gerente de setor, então o pessoal me ligava, que ânimo que tu tem? Tu chegava um bagaço em casa, só queria dormir para outro dia, levantar de novo e fazer aquilo. Então isso baixa muito os hormônios masculinos, porque a testosterona é que dá o ímpeto para o homem, que ele se sente masculino, né? E se ele está sem essa energia física, com certeza existe um encadeamento ou desencadear de coisas que na visão sexual, na visão do relacionamento, impacta muito. E vira um drama, né? Porque a mulher Exato. começa a achar que ela não proporciona prazer e vira um drama mexicano, novela mexicana. Exato. Vira novela mexicana. E um outro fato bacana é a vestimenta. Tá? Eu novamente fiz um teste em mim, roupa apertada demais para o masculino. Tanto que o órgão masculino, os testículos são externos do corpo, porque eles precisam refrigeração. Então os homens usam, às vezes, cuecas aquelas com tecidos que não são algodão, ou calças muito justas, e tudo isso também, na sua parcela, promove essa baixa, né? Inclusive até a baixa de espermatozoides para aquela família, para aquele casal que quer ter um filho. Enfim, tem que ser cuidado isso. E um fator bem interessante é cultural. O homem, então, veio do machismo. Então, o machismo era isso, era aquilo. Eu não tiro, aqui não estou dizendo que é certo ou que é errado. Mas ele vinha, com o machismo dele, ele vinha como homem, né? Ele foi criado, nós fomos criados dentro de um paradigma, certo? Certo ou errado, a gente veio vindo. E aí a gente vem sofrendo, ou melhor, a mulher vem alcançando, que é o processo normal de igualdade do ser humano, porque todos nós somos seres humanos, ponto. Então nós temos que ter igualdade. Mas ela vem de uma forma um tanto quanto agressiva, porque ela almeja isso muito rápido. Eu acho que até meio que violento, porque o que está acontecendo? Se o homem é homem, vamos dizer assim, ele chega junto, ele tem aquela atitude masculina, você é machista, você é aquilo, você é aquilo. Aí, opa, eu preciso mudar. Aí ele dá um passo atrás, ele vira meio que, sei lá, vamos dizer, um metrosexual. Se cuida, é mais sensível, se permite, enfim. Daí ele é acusado, ou é reclamado para ele, tá, mas e cadê aquele meu homem? Cadê aquele machismo? Cadê, sabe? Então o homem de hoje em dia, principalmente os jovens, tá? Eles não estão sabendo qual é o lugar deles, né? Quem eu sou? Ele está meio que uma metamorfose sem identidade, sabe? Porque todos esses contextos de certo ou errado tiram o homem de centro. Ele perde aquela energia masculina que vieram de todos os homens ancestrais que galgaram, blá, blá, blá. Então, nós temos que olhar para isso. O que a gente está fazendo com aquele homem, com esses homens? Porque o homem é muito culpado. Porque você é violento, você trai demais, você é isso, foi aquilo. Mas, novamente, é histórico, é da nossa biologia ser assim. Temos que melhorar? Temos. Mas não podemos extrair a essência disso, né? Porque senão quem que sofre também? As mulheres. Exatamente. O Hellinger fala uma coisa que eu gosto muito, sabe? Quero ver como é que você escuta isso. Ele diz que quando nós entramos num relacionamento, tem um rito de passagem aí, que nós saímos da adolescência para o amadurecimento, né? E que não é que o casal perde a liberdade, é que a relação precisa ser mais forte que o desejo de cada um. Exato. Como é que você vê isso? A gente perde ou não perde a liberdade na relação? Que foi outra pergunta que está aqui. Eu acho que tudo depende do amadurecimento do casal, tá?
Tem casal, tem pessoas que dizem que ciúme é uma prova de amor. Não é, tá? Isso aí é outra coisa, menos prova de amor. A liberdade, para mim, o homem ele precisa ter liberdade, no sentido assim de ele se sentir másculo, decisão, tomar decisões. Eu preciso tomar essa decisão, vou fazer isso, fazer aquilo. Então, e aquilo que você falou antes, às vezes a gente precisa sair um pouco sozinho, tomar uma cerveja com os amigos, né? A mulher também, porque a gente precisa o ser humano precisa de variedade, tá? Para quê? Para a gente conversar, porque se a gente fica toda hora junto, qual é a variedade? Qual é o assunto que a gente tem? A gente esgota isso muito fácil, né? Então, o rito de passagem é o quê? Dois seres humanos adultos, sabendo das suas potencialidades pessoais e as suas sombras que tem que se melhorar. E aí, quando se unem, é a frase básica, pegando do corporativo. Qual é o propósito desse relacionamento? O para quê, né? Se você não tem um para quê, um propósito, são dois seres humanos que dizem que se amam, tem às vezes atração sexual, física, intelectual, mas isso, se você não tem um, um para quê para frente, para que se mantenha, para que as duas pessoas, de certa forma, criam uma simbiose, né, de propósito, isso se dissolve com o tempo. Uhum. Né? Porque a gente entra na zona de conforto, começa a usar chinelo de dedo, camisa de futebol, a mulher começa a fazer isso. Cueca Então, rasgada, a mulher. aquela... E E aí, olha, e vamos falar sério, físico também é importante, não é? influencia. Temos que respeitar as limitações do físico da outra pessoa. Se a pessoa tem alguma dificuldade de emagrecer, engordar, ganhar peso, ganhar massa, ficar shape com o abdômen trincado. Mas Mas não é se cuidar gordofobia que a fisicamente. gente está falando. Eu dei aula de dança do ventre muitos anos e tive excelentes professoras, né, árabes, e a mulher árabe é cultural, ela é mais cheinha mesmo. E Uhum, dançavam, mas tinha sensualidade. Volta de novo no autocuidado, né? exato. Porque uma das coisas que é muito fácil, agora eu vou falar para a mulher, quando a gente está numa relação, é passar a cuidar tanto de casa. Não, eu acho que a gente coloca peso onde só é leveza. Uhum, Tá bagunçado? Contrata a empregada para ir mais dias. O cachorro tá fazendo cocô na sacada? Manda o cachorro para passear, contrata alguém para passear com o cachorro, né? E a gente fica ali, às vezes, repetindo padrão da mãe, da avó, padrão cultural de que a mulher precisa de organizar tudo isso. exato. E o essencial, a gente fica meio abandonada. Talvez até eu esteja falando, mas eu me recordo, eu tive 4 filhos escadinha, né? Então tem E aí experiência. até, a gente fica lá vivendo para o filho, ou para casa, ou Uhum, para o marido. E eu brinco, né? Limpa a casa o dia todo, lava a janela, decora, põe não sei o quê, e de noite está morta de cansada e dorme. O melhor do casamento não aproveitou. é, para tu ver que a gente coloca vários assuntos, né, e a gente não nutre, a gente não cuida da ilha, que é o relacionamento, que é o essencial, se cuidar, cuidar da outra pessoa, né, no sentido, na essência, né, não na questão de vigiar. E a gente fica gastando energia com tudo isso. Né? Com tudo isso. E você me fez lembrar agora algo bacana, que tu falou que teve 4 filhos, né? E olha o que acontece com o homem. Uma das leis, então, das constelações é a exclusão, né? Então, o pertencimento, a troca e o pertencimento, né? Então, o casal está unido, estão os dois ali. No momento que vem um filho, né, e aí que vem o casal maduro, a mulher, então, ela está se cuidando muito mais. Ela, às vezes, exige mais atenção para ela mesma, porque é óbvio, ela está gestando uma nova vida, ela precisa se cuidar, uma questão de saúde, enfim. Mas nesse processo, sutilmente, inconscientemente, o homem fica um pouquinho de lado. Ele acaba sendo um pouquinho excluído, sabe? Eu vou pegar o meu caso. Eu participei bastante, eu estava sempre presente, né? Mas em alguns momentos acaba tendo essa pequena exclusão. E aí aquele filho, aquela filha nasce,
é natural e é o processo da mãe tem que fazer o quê? Focar, nutrir no peito quando tem, né? E isso como diz lá o cara e crachá, né? Criança e mãe, criança e mãe. E aonde que está o homem? Ele acabou recebendo mais uns 2, 3 passos de exclusão. Vai para o lado, que agora eu tenho que focar nesse ser aqui. E não está errado. Mas cadê o equilíbrio? Né? Então, cadê o equilíbrio? Daí aquele homem, às vezes, está cheio de carinho, quer ajudar, quer olhar para sua esposa, para sua companheira, com um olhar de companheira, né? Que o relacionamento veio antes, não prevalece. Mas a mãe está tão focada, ou os dois estão tão preocupados com aquela criança, que eles perdem as referências do relacionamento. Né? Então, cadê o amor? Né? Cadê o toque? Cadê tudo aquilo? Né? E foca energia naquela criança. E aí os seus relacionamentos também, esse também é um dos pontos que pode ajudar a diluir, né? Você sabe que com as minhas gestantes, eu estou vendo as minhas gestantes aí, eu sempre peço para elas fazerem um movimento com o marido, olha, eu ainda estou aqui, mesmo com as fraldinhas, mesmo com a amamentação, não me deixa eu me esquecer de mim, né? Que às vezes o marido também tem que chegar e falar, porque é ocitocina pura, é ocitocina pura, né? Então E tem que assim, ter sabe, muito cuidado. Péricles, e esse cuidado, eu posso falar, eu sou mãe de 4 filhos adultos. Vivi, vai ficar gravado assim, a Vivi está perguntando. Eu sou mãe de 4 filhos adultos e tenho uma neta. E é muito fácil a gente se render uma fase da vida a esses filhos adultos. Principalmente quando chegam os netos, a gente meio que fica assim. É uma paixão, é uma maravilha, é um encantamento, é uma coisa diferente. É um vislumbre Mas, diferenciado, né? mas o cuidado que a gente tem que ter de não colocar os nossos filhos maior do que o nosso parceiro. Não importa se no meu caso, o meu segundo marido, né? Não importa. Ali naquele lugar, ele ocupa a função de marido. E o meu filho é o meu filho. E ele é adulto, e ele vai crescer, e ele vai se casar. Aliás, eu já tenho filhos casados, 2 casados. E eles vão ter a vida deles, e que bom que eles têm a vida deles. Não é? Porque Esse é um processo normal, senão, né? é um processo normal, a vida caminha, né? E quantos casamentos, principalmente segundo, terceiro casamento, acaba também por conta dessas confusões de filhos, não é? Filhos que estão fora do lugar. Exato. E vai chegar um momento que vai se manifestar. Eu falo que tudo que não é resolvido lá atrás, chega um momento que precisa ser resolvido. Vem aquela dor, tá ali grudado no teu peito, e nós seres humanos adoramos desviar o olhar para aquilo que tem que ser olhado, né? E ele vai ver, né? Então tem que ser olhado. E E as os filhos constelações são tão também. bonitos. E os filhos ficam assim, o que eu posso fazer com leveza? De que lugar eu vou administrar isso? Eu fiz uma viagem com meu ex-marido para a Itália e o meu filho foi. E meu filho mora na Itália, né? Na verdade, nós fomos com meu filho. E teve um momento que eu falei, eu vou ficar neutra, imparcial aqui, eu vou deixar eles se matarem aqui, eu não vou entrar no meio disso, porque por mais que ama, e eles se davam muito bem, eles se dão bem, graças a Deus, tem aquela coisa, né? Eu sou o preferido da minha mãe, eu sou o filho, você é só o marido. E teve um momento que eu disse, olha, é o marido e você é o filho, cada um tem o seu lugar. Cada um recebe conforme o seu lugar, ponto. Cada um recebe conforme o seu lugar. E fica muito mais leve isso, né? Claro. Quando a gente sabe o nosso lugar e aquilo que pode vir até ele, e aquilo que daquele lugar a gente consegue pegar, fica tudo mais leve. A gente sai daquela criança que exige, mamãe eu quero isso, mamãe eu quero aquilo, né? E fica mais leve. Mas se a mamãe não está resolvida, ela fala, vem cá, filhinho. Aí ela chega no consultório e diz assim, eu me separei dele porque o meu filho não gostava dele. Aí eu falo, E mas pior, quem é a esposa? Quem precisa gostar do marido? É você ou é o filhinho? E qual é a idade do filhinho? 25, 24, 30. então imagine como é que essa criança de 30 anos vai para a vida. O que ela vai
Que padrão que ela vai repetir, né? E aí essas pessoas, ou tanto homens ou mulheres, vão ficar trocando de relacionamento até achar o perfeito. Aí quando elas acham aquele perfeito que é igual a elas, como a gente diz aqui no Sul, dois bicudos não se beijam, né? Então vai ter atrito. E aí esses casamentos às vezes são muito mais relâmpagos que um outro. Exatamente. Por isso é que nós precisamos cuidar de nós, das nossas emoções, dos nossos eus ocultos, né? Buscar o nosso prazer. E eu sempre falo, você entra numa relação, mas não esquece o seu jardim. Para mim, sabe? Meu Deus, eu fico pensando tanto. Quando eu entrei nessa relação, né, que se findou agora, eu larguei tudo em Uberlândia para viver essa relação. Eu não larguei tudo pelo outro. Eu larguei pelo meu projeto. E fiz isso na maior leveza, na maior tranquilidade, porque eu estava muito disponível para a relação. Mas é claro que nós corremos riscos, porque o outro também tem os emaranhamentos. E eu brinco sempre, né? Por isso que a gente não pode assumir o risco sozinha. Porque é frequência. Eu atraí, mas o outro também tem. Eu tenho as minhas dificuldades, mas o outro também tem. Porque senão a gente não entende essa dificuldade, né? Eu estava conversando ontem com uma cliente que está numa situação assim de vai, não vai. E eu chamo isso de matriz de responsabilidade. Tá? Ou seja, quantos por cento eu sou responsável por aquele movimento? Vamos pegar, o homem traiu, a mulher traiu. Quantos por cento eu nutri aquela situação para que ela viesse a acontecer? Né? Porque a gente tem o hábito, eu sou a vítima, mas aquele lá fez isso, aquela lá fez isso. E eu gosto de trabalhar com matriz de responsabilidade, porque nada acontece por acaso. Claro que sistemicamente a gente pode ter padrões, né? Porque um casal é dois sistemas totalmente estranhos se encontrando, né? Então, são possibilidades. Mas, assim, cognitivamente, comportalmente, qual foi a minha parcela de responsabilidade? Né? E aí você se pergunta, bom, eu assumo o meu lugar, a minha responsabilidade como adulto. Você também? Ok. Existe amor? Existe. Vamos nos cuidar? E aí que vem a chave, se permitir ser frágil. Porque é na fragilidade que a gente tem força. Porque, eu sou um ser humano que erro. E vou errar na boa intenção de acertar. Tá tudo bem para você? Sim. Você para mim? Ok. Então, vai para frente. E aí vem aquela pergunta que eu falei lá atrás. Para que a gente vai fundir, tentar colar de novo, tentar ficar junto de novo? E às vezes tem que cada um seguir mesmo, né? E cada um recomeçar. E se não deu para curar aqui, talvez lá na frente eu consiga. E talvez o mundo me ensine de uma outra maneira, né? Exato. Porque tem uma coisa. Pode falar. Deixa eu só pegar aqui uma última pergunta. Como a Ieda diz ali, as pessoas economizam amor. As pessoas economizando amor. Isso, eu acho que isso é proteção. As pessoas não querem se pôr como frágeis. Olha, eu tenho esse carinho muito grande por você, eu sou frágil, tenho medo de sofrer. Você também tem isso? Então vamos crescer juntos. Né? Ou, e como a gente falou antes, o homem não recebeu carinho. Eu vou dizer por mim, na minha família a gente não recebeu um tipo de carinho. Né? E aí a companheira, ela espera aquele carinho, ou ela era tão intensa em abraçar e coisa e tal, e eu no começo dizia, não, calma, pera, o que é isso? Então eu tive que me colocar na situação de aprendiz, e eu disse, não, eu tenho que aprender isso, eu tenho que me permitir a isso. E aí eu fui aprendendo. Né? Gente, está acabando, 27, 20, tá caindo já. Ai, que pena, foi tão bom. Mas nós vamos voltar, nós vamos fazer outra live. Foi maravilhoso. Gente, vai ficar salvo. Quarta-feira eu não defini quem é o palestrante, mas tem. E amanhã eu estou com a Sheila Ortiz, tá? Amanhã às 21 horas estou com a Sheilinha. Gratidão, beijos na alma, Péricles, gratidão enorme.